que nós já estamos online aí. Uma boa noite, Itamar. Boníssima noite. Vamos esperar aí que o pessoal entre. Boníssima noite para vocês que já entraram. Pedir só para que vocês aguardem um pouquinho mais. Deixa o pessoal juntar aí, esse povo bom. Eu tô aprendendo a cumprir horário. A gente tá sempre postergando as situações, sempre deixando para um pouco mais para depois, e acho que é importante a gente começar a cumprir os horários, começar a ter responsabilidade. É uma parte importante da vida. Às vezes a gente tá sempre dizendo que vai modificar algumas coisas, que vai ter responsabilidade com algumas coisas, e as situações que a gente tem um controle fácil, como horário, por exemplo, geralmente a gente não cumpre, né? Então, entrei certinho aí, 8h eu já estava no ar. Deixa eu só terminar de organizar aqui um pouquinho. Mas vamos lá. Boníssima noite aí para vocês. Quero saudar a cada um de vocês que está aí. Se não estiver legal aí o áudio, me avisem. Se a imagem não estiver boa, me avisem também, para que eu possa tentar melhorar em alguma coisa aí para vocês. Podem falar aí, boa noite a todos vocês. Muita gente boa aí aparecendo. Nós temos algumas coisas para falar, espero que vocês fiquem um pouquinho para a gente conversar um pouco sobre algumas coisas que são importantes. Gente boa de Juazeiro, gente boa do nosso Brasil, afinal de contas nós, graças a Deus, fizemos amigos por esse Brasil afora. Temos ótimos amigos aí. Uma boníssima noite aí para o meu comandante Alex Fonseca, comandante de guerra, que está sempre ao meu lado aí nas nossas batalhas. Já há algum tempo nós já estamos juntos aí. E vamos iniciar, né? Vamos honrar a presença de vocês que entraram aí. Vamos bater esse papo, que eu acho que é um papo importante. A gente tem falado sobre algumas coisas nesse tempo de confinamento. Eu acho que tem outras coisas que a gente deixa de falar também. Eu queria falar sobre essas coisas que são tão importantes quanto as coisas que a gente tem passado um tempo falando. E nem sempre a gente tem lembrado de algumas coisas. Eu quero lembrar vocês dessas coisas. Eu quero iniciar fazendo, acho que vocês estão vendo aqui, ó, com uma mensagem breve para vocês, que é o Salmo 127, versículo 1. Eu quero iniciar sob a bênção e a direção do nosso Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo, que Ele possa estar nos conduzindo para levar coisas boas para você que está em casa, coisas que sirvam para o seu coração, que sirvam para o seu dia a dia, que não sejam coisas que você escute e deixe logo depois
deixe de lado, que sejam coisas realmente importantes. No Salmo 127, no versículo 1, eu vou dizer só um trechinho para você, queria que você guardasse isso, preste atenção nisso. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As cidades antigas, elas tinham seus vigias, que eram chamados de sentinelas, homens que ficavam ali em cima do muro, olhando para ver se tinha algum tipo de ataque, alguma movimentação suspeita, para alertar o exército que estava dentro para tomar conta da cidade, da segurança da cidade. Eles eram chamados de sentinelas, os homens que faziam a vigia em cima dos muros. E esse versículo fala sobre isso, sobre os vigias, sobre as sentinelas que vigiavam. E ele diz assim: se o Senhor Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu quero iniciar dizendo para você uma coisa. Nesse tempo de incerteza, nesse tempo em que a gente está sem saber o que irá acontecer, eu quero dizer para você que, meu amigo, se o Senhor não guardar sua vida, em vão vai vigiar a sentinela, você estará se preocupando em vão. Mas se o Deus estiver guardando a sua vida, você, meu amigo, você, minha amiga, vai no tempo dele. Não é o coronavírus, não é o carro, não é o choque, não é nenhum acidente, é o tempo de Deus. Então é isso que eu quero trazer a princípio para abrir essa live para você. Antes de tudo, qualquer coisa, é o tempo de Deus. Deixa Deus vigiar a tua vida e depois você vai se preocupar, mas vai se preocupar com um coração muito, muito melhor, sabendo que tudo acontecerá no tempo dele. Deus é mais. Eu acho que eu vou tocar para vocês, ó. Pra gente iniciar esse papo, eu vou tocar para vocês, e me perdoem aí a ousadia, mas eu vou tocar um trechinho de uma música que eu acho bem legal, e por favor me aguentem, principalmente os meus amigos, me aguentem um pouquinho, porque para além da minha voz horrível e do meu violão desafinado, existe uma mensagem que nós precisamos estar lembrando. Vivemos esperando, vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Que bom é ter você comigo, deitar no seu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha luz. É o sol que nasce, aquece o meu viver, consolo, abrigo
meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venham fortes tempestades e sobre mim o medo e a maldade, eu sei que comigo estás, e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, meu Jesus, pois em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. É isso aí, vou parar por aqui, senão vai todo mundo embora da live. Mas as letras dessas músicas que eu toquei são letras importantes. E queria que você guardasse isso no seu coração. Gente, vamos lá, sem mais demora. Vamos falar sobre um assunto importante. Eu vou iniciar aqui. Espero ter a contribuição de vocês aí. Vão falando comigo, que eu vou tentando responder na medida do possível. Ok? A gente está passando por um momento difícil da humanidade e algumas coisas têm se levantado. Algumas perguntas. E a live que eu propus fazer essa noite fala sobre o futuro. Se o nosso futuro ele é descartável. O que é que vocês acham? O nosso futuro é descartável? Devido ao que nós estamos vivendo hoje, a insegurança que nós estamos vivendo, nosso futuro é descartável? Todo esse problema que nós estamos passando, toda essa angústia que nós temos vivido nos últimos dias, tem nos levado a pensar em várias coisas. E eu tenho pensado se o nosso futuro é ou não descartável. E aí, de que futuro eu estou falando? Gente, quando vocês saíram a última vez, e me respondam, quando vocês saíram a última vez, vocês estavam na rua, lembrem das últimas vezes que vocês estavam nas ruas, no seu dia a dia, indo trabalhar, indo comprar alguma coisa, indo visitar alguém, no dia a dia normal. Vocês viram muitos velhos? Quando vocês andam pelas ruas, vocês estão vendo os velhos? Senhores, senhoras, vocês estão enxergando os velhos na nossa sociedade? Quando vocês saem nas ruas, vocês olham por onde vocês andam, supermercados, não agora, mas no dia a dia normal. Abstraiam esse momento de coronavírus e vamos retornar para a nossa normalidade. Vamos ter um momento de lembrança da nossa normalidade. Vocês, cada um exercendo aí sua função. Gilvan, você lá na capoeira, indo trabalhar. O Brunão lá no shopping. A Ivana indo trabalhar aí na polícia. Leila lá. Leila tá onde? Lá no sul do país. Minhas filhas aí, um beijo, minhas filhas. Nicole, quando você tá indo lá para sua faculdade. Alex, quando você tá indo pro interior. Misael, meu brother, lá do Rui Barbosa. Quando você tá no interior, ou quando você tá aí onde você se mudou, né, irmão? Aí você tá vendo os velhos. Quando você anda, você vê os velhos. Você encontra os velhos quando você está rodando. Gente, os velhos diminuíram, os nossos idosos, eles diminuíram. Por exemplo, quando você fala sobre reforma da Previdência, todo mundo ficou pensando. Primeiro, todo mundo tinha um lado, né? A reforma era a segunda coisa para se discutir sobre a reforma da Previdência. Quando você foi discutir reforma da Previdência, você discutia primeiro se você era do lado do governo ou se você era contra o governo.
Você discutia, primeiro você tem que discutir isso. Se você era do lado do governo ou contra o governo. Era a primeira coisa. A reforma era segundo plano. Na discussão da reforma, a reforma da Previdência era segundo plano. Mas depois dessa situação ideológica, as pessoas começaram a discutir situações de o que é melhor. É melhor ser mais cedo? É melhor ser mais tarde? E não sei o que, vai contribuir menos. Mas vocês não pararam para pensar o seguinte: quanto menos o tempo de trabalho, quando ele diminui mais, às vezes a gente pensa que o tempo de serviço de um idoso, de uma idosa, ele tem que diminuir para ele aproveitar mais sem fazer nada. A verdade é essa, para diminuir, porque as pessoas trabalham muito no Brasil, nós trabalhamos muito aqui em Juazeiro, é verdade. E quando a gente se pega pensando nisso, a gente quer que a gente se aposente bem mais cedo. Mas aí eu não vou discutir sobre isso, se isso está certo, se isso está errado. O que eu quero trazer para você pensar agora, nesse momento, é um pensamento simples. Quanto mais cedo você se aposenta, mais cedo ou mais rápido você tira os velhos do mercado de trabalho. Os idosos saem da sua vista mais rápido. Eles não estão nos trabalhos onde a gente costumava encontrá-los. Eles estão diminuindo constantemente. O aspecto funcional do ser humano, ele é discutido hoje a partir do tempo de utilidade dele. E hoje o tempo de utilidade de um ser humano caiu para 50 anos. Com 50 anos o indivíduo ele deixa de ser funcional para ser disfuncional. O que é ser disfuncional? Ser disfuncional, ele passa de ser útil ao sistema para atrapalhar o sistema, no caso. Ele passa de ser funcional, que é alguém que contribui com o sistema, para ser disfuncional, alguém que atrapalha o sistema. Então o tempo de funcionabilidade, o tempo útil de um ser humano para o mercado, para a nossa sociedade hoje, é de 50 anos. Depois disso ele fica disfuncional, atrapalha o sistema. Se a gente parar para discutir isso, você vai ver que caindo para 50 anos você diminui o fluxo dos velhos no nosso meio. Aí você pergunta, o que é que isso significa? Olha só, eu estou com 43 anos. Quando eu estava com 38, eu estava desempregado e resolvi ir numa empresa que eu tinha saído, pedi para sair, fui bem tratado, cumpri todas as minhas funções, saí pela porta da frente. E o gerente me disse assim, olha, quando você precisar, pode vir. Você foi um funcionário excelente e tal, pode vir, se você precisar algum dia eu vou arrumar para você. E eu estive lá nessa empresa, eu estava desempregado aos 38 anos, e cheguei lá e falei com ele, olha cara, estou passando por uma dificuldade, você me disse que eu podia voltar e eu estou aqui. E aí? Aí ele me disse, está com quantos anos? Eu falei, estou com 38. Ele disse para mim o seguinte, rapaz, você veio no limite, porque com 39 anos a gente não está mais pegando ninguém. Aos 38 anos o comércio de Juazeiro não pega mais ninguém. Simples assim. Tem uma regra? Não. Mas houve essa conversão social de que aos 38 anos você não serve mais para o mercado do comércio. Essa é uma realidade que a gente vive em Juazeiro, a gente vive nos demais, estou falando de Juazeiro, porque enfim eu moro aqui. Mas essa é uma realidade, aos 38 anos você não serve mais para o comércio. Você não serve mais. Você tira o velho do lugar dele. Você dá a oportunidade para mais gente, mais jovens, mas você tira o velho desses ambientes. Os anciãos, eles estão desaparecendo. Vocês lembram, os mais velhos vão lembrar, nossas professoras, principalmente as do primário, nossas professoras do primário eram velhas. Eram as professoras velhinhas. A gente lidava, as professoras alfabetizadoras eram velhas. Hoje as meninas estão cada vez mais novas. Eu sou professor alfabetizador, eu sou professor
do antigo primário. Eu sou professor de educação infantil. Isso não existia no tempo que eu estudei. Nossa, eu me lembro, eu estudei na Companhia de Navegação do São Francisco e nós tínhamos lá as velhinhas, a professora Terezinha, uma idosa, estava lá me dando aula, tinha aquele respeito, elas passavam aquela experiência, o jeito com que elas falavam com você tinha uma diferença, sabe? A presença do ancião, ela é, como é que eu posso, sempre foi importante, sempre foi valorizada por todas as culturas, por quase todas as culturas. Quando você não escrevia, você procurava os anciãos para que eles contassem as histórias. Quando a escrita não era acessível à humanidade, os anciãos que contavam a história para a tribo, e a história ia passando constantemente através dos anciãos. Eles eram, inclusive, a história viva. E aí, quando você percebe que você tira os velhos desse contexto, você percebe que uma parte da nossa sociedade tem perdido algumas coisas importantíssimas, alguns valores, a forma com que se trata algumas situações, a serenidade, a experiência que nos dizia como nos portar, ela tem saído do nosso meio. Em relação a essa situação, em relação ao comércio, em relação ao tempo de utilidade de um ser humano hoje, que baixou para 50 anos, a gente vê que esse aspecto funcional, ele é determinado pelas novas funções, as novas profissões e a reconfiguração de profissões que já existiam. Hoje as profissões, elas não valorizam a pessoa pela experiência que ela tem, a experiência que a pessoa tem no cargo, na função, mas sim pela a capacidade que a pessoa tem de se atualizar, de se adequar a situações diferentes, de trazer metodologias novas para se fazer a mesma coisa. É a famosa que a gente chama na educação de formação continuada. E aí a gente fica perguntando até quando essa formação, até quando isso é importante para a funcionabilidade de uma profissão. Será que é necessário você abrir uma experiência formada e constante? Eu lembro que quando eu fiz o meu TCC, eu falei também sobre formação continuada e eu entrevistei um professor chamado Henrique Sobreira, da UERJ, um homem fascinante, um homem genial. E ele dizia assim, que a formação continuada na educação vira uma coisa esquisita. A formação continuada, ela amarrou os professores. Se você mudasse o papel higiênico de branco para amarelo, você tinha que fazer uma formação continuada, porque os professores não sabiam mais usar o papel higiênico amarelo, porque mudou de cor. Essa formação continuada, essa atualização, ela tirou das pessoas a espontaneidade, ela tirou das pessoas a condição de improviso, e isso é uma situação terrível, porque as pessoas, quando se deparam com situações novas, elas esperam a atualização para receber. E aí você abriu mão da experiência que conseguia adequar situações adversas e contorná-las para colocar um cidadão que só dá respostas condicionadas porque ele foi atualizado para aquilo. E se ele não for, ele não dará a resposta. Essa situação de atualização trouxe isso. As pessoas estão desprezando a experiência e substituindo essa experiência pelos títulos, pelas novas metodologias. Eu queria citar uma amiga minha, não vou dizer o nome dela, mas ela recentemente foi tirar um
um alvará na prefeitura, e ela me disse, começou a me falar da dificuldade, foi num lugar, foi em outro, e aí tinha um cara que perguntava, e aí o cara dizia assim, mas eu acho que não é assim, fulano de tal, não tem que fazer assim, 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 a pessoa, peraí, aí perguntava para outra e dizia tal, tem, ela começou a preencher um monte de coisa, e depois de um mês inteiro nessa confusão de vai e não volta e não sei o que, ela estava lá sentada e tinha uma senhorazinha que ela disse que sempre tinha visto essa senhora lá nesse setor da prefeitura. E ela chegou, a senhora, ela entregava as fichas. E aí a senhora perguntou, minha filha Olivia aqui e tal, e você está fazendo aí o que mesmo? Que eu sempre lhe vejo aqui. Ela disse, é isso, isso e isso. Eu acho que não precisa disso não, mas o pessoal está mandando ela, não é nada disso não, não precisa disso, não. Peraí, ela pegou uma ficha, preencheu e disse, é assim, assim, passou as informações e disse, passa aqui tal dia, daqui a 15 dias, sei lá, passa aqui daqui a 15 dias que você vai estar com o seu alvará. E aí ela ligou e acho que passou 2 semanas, uma coisa assim, não chegou aos 15 dias. Ela disse que foi dar uma passadinha só para ver, e quando chegou lá estava tudo pronto. Quem resolveu foi a senhorazinha que estava lá entregando ficha, e os novos funcionários juntou em meia dúzia e não conseguiu resolver o problema dela. Essa situação de atualização, de várias informações, é uma condição que a nossa sociedade, o nosso mercado impôs. E para as pessoas que não acreditam, as provas estão aí, a nossa sociedade ela é sim influenciada pelo marxismo, e Karl Marx diz que o modelo de produção determina todo o espírito social. Isso é óbvio. O modelo de produção determina o espírito social. Qual o modelo de produção? Esse modelo que eu acabei de falar, onde inclui os jovens e você tira os mais velhos, termina determinando o nosso espírito social. Você tira os velhos não só do mercado de trabalho. Você não só tira os velhos do mercado de trabalho, mas você tira os velhos das ruas, das nossas relações humanas, e você empurra os nossos velhos para os abrigos. Depois da politização das relações humanas, nós empurramos os nossos velhos para os asilos e terminamos por esquecer os nossos velhos nos asilos. Antigamente, gente, os nossos velhos morriam na família, morriam dentro de casa. Ninguém era deixado para trás. Nós vivíamos as nossas vidas com os nossos velhos dentro de casa, e eles morriam conosco, com a sua própria família. Hoje, nossos velhos são descartáveis, porque nós deixamos eles para trás, nós colocamos eles no asilo. Essa é uma convenção social. A nossa sociedade convencionou que os nossos velhos eles têm que ir para o asilo. Eu tenho esperança que as minhas filhas, eu tenho uma filha assistindo aí, que ela pense diferente, porque a minha mãe morreu em casa, meu pai morreu em casa. Mas pensem bem, pensem bem. Por que é que o coronavírus causa uma angústia tão grande? A gente já passou por várias pandemias, não né, talvez nessa magnitude, tão próximo, mas a gente já viu isso acontecer. E a gente não teve tanto medo. Por que é que o coronavírus nos afeta tanto? Será que nosso futuro é descartável? O poder do coronavírus não é só poder de morte, gente. O poder do coronavírus é porque ele mexe com as nossas cabeças. Porque o coronavírus ataca diretamente o nosso futuro. Qual é o nosso futuro? São as crianças? Não. As crianças não são o nosso futuro.
Tem aquela propaganda, né? As crianças são o futuro do país. Do país talvez, mas o nosso futuro não são as crianças. Ou algum de vocês vão voltar a ser criança. Não. Nosso futuro é a velhice. O nosso futuro é a velhice. E o coronavírus ataca justamente os nossos velhos. A incerteza bate no coração porque é uma violência contra a sua cabeça entender que você vai ficar velho e você está tendo que lidar com a possibilidade de uma doença que vai matar os velhos. O coronavírus traz essa angústia, a incerteza do seu futuro, porque você será o velho. E aí tem outras incertezas maiores ainda, tem outras situações piores. Essa geração, a geração que nós estamos, a maioria de nós vai terminar as nossas vidas nos asilos. Nós vamos terminar as nossas vidas nos asilos. Essa geração que não procria, ela vai terminar a sua vida nos asilos. Estão todos dizendo que não querem ter filhos, que ter filho num mundo desse e tal. As pessoas estão deixando de ter filhos. A cada dia as pessoas querem menos filhos. Ainda querem o direito de abortar. E aí eu não vou discutir se isso é certo, se é errado, não nesse vídeo. Mas as pessoas querem... Cresce o número de pessoas que querem o direito ao aborto. Outro grupo não quer ter filho de jeito nenhum. Encontrou nos pets a realização de ter um filho. Quantas pessoas têm um cachorro ou um gato que tratam como filho? Não estou julgando vocês. As pessoas hoje deixam de ter filhos para ter cachorro e ter gato. Uma geração que não procria vai terminar a vida nos asilos. Sabe por quê? Porque quando você não termina a vida no asilo é porque o seu filho tomou conta de você. O seu filho toma conta de você. Se você não quer ter filho, você fatalmente irá para um asilo. E as pessoas também não ligam mais para isso, porque elas já colocam. Mas colocar é uma coisa. Você já se imaginou você no asilo? A geração que não procria, ela está condenada a terminar a sua vida no asilo. E aí é que vem o pior, gente. Uma sociedade que não cuida de seus idosos não pensou ainda que ela amanhã vai ser idosa. A tragédia do vírus não é a morte, não. A tragédia para mim desse vírus é a constatação de que nenhuma pandemia consegue recuperar nosso carinho e nosso respeito pelos nossos idosos. Essa é a maior tragédia do coronavírus. É que nem isso consegue recuperar nosso carinho e nosso respeito pelos idosos. No meio desse caos, nós estamos pensando na autopreservação e nós estamos pensando nos termos econômicos. Nós paramos para pensar apenas se vamos viver ou vamos morrer, ou paramos para pensar se vamos pegar ou não e como é que vai ficar o nosso bolso amanhã. Nós só paramos para pensar nisso. Quem dera nós recuperássemos através dessa crise nosso carinho pelos idosos, mas nós não estamos recuperando. E a gente vai ter até um surto. Tem um monte de... isso vai gerar na sociedade uma hipocrisia imediata. A gente vai para uma solidariedade hipócrita. As pessoas vão começar a fazer algumas coisas em asilo e tal, e depois vão voltar tudo ao normal. Não vai ser uma mudança de comportamento. Não vai ser uma mudança de atitude. Vocês não vão compreender que isso está errado e vão consertar.
infelizmente será um movimento hipócrita da nossa sociedade para com os nossos velhos. Eu acho que a live foi para falar disso. Quando eu estive com algumas pessoas, com alguns amigos em Brasília em 2018, em 2019, e a gente teve com o secretário nacional do idoso. E a gente já falava sobre a possibilidade de desenvolver alguns projetos aqui em Juazeiro para construir uma nova realidade, não para o idoso, porque eu acredito que lá, por exemplo, no abrigo dos velhos, eles são bem cuidados. Mas desenvolver um projeto para salvar a nossa sociedade juazeirense. Não é para salvar os idosos que estão lá, não. É para salvar a gente. E a gente já estava planejando alguns projetos para desenvolver na nossa sociedade. E a gente nem tinha ideia de que isso iria acontecer. E agora tudo se confirmou. Realmente nós estávamos no caminho certo e continuaremos a discutir com o secretário nacional do idoso situações que possam ser desenvolvidas na nossa cidade. Porque nós precisamos recuperar esse carinho e esse cuidado pelos nossos velhos. A gente precisa sair da solidariedade indireta para a imediata e não deixar isso parar de acontecer. Precisa ser uma mudança de comportamento da nossa sociedade, porque senão a gente vai perder os últimos resquícios de humanidade. Se você não cuida do seu próprio velho, você vai querer cuidar de quem? Como é que você vai sair e vai levar ali 1 quilo de alimento para uma campanha e bota o seu velho no asilo? A gente precisa mudar as nossas formas de lidar com os nossos velhos. E o coronavírus é uma oportunidade de você repensar se você tem dado a importância que os nossos velhos merecem. Eu quero saber se o Alex, ele está por aí ainda. O Alex está por aí ainda. Deixa eu ver se o Alex está. Se ele vai querer fazer uma participação. Tá aí, Alex? Deixa eu ver aqui. Vocês estão participando aqui, eu vou ler até algumas coisas aqui para vocês que vocês estão falando. A Leila está dizendo aqui: não existe mais carinho, respeito e nem preocupação com os idosos. É isso. Temos muitos idosos ativos em Juazeiro que ficam sem ter o que fazer. Exatamente. Meu pai, ele faleceu, ele tinha 69 anos. Meu pai, ele era aposentado. Ele se aposentou por invalidez. Ele não podia mais exercer o trabalho dele. Mas meu pai nunca parou de trabalhar. Meu pai continuou, quem conhece, meu pai trabalhava na Joalina. Meu pai trabalhou, acho que 20 anos na Joalina. E quando ele morreu, ele estava trabalhando. Não assim no trabalho, mas ele trabalhava ainda. Meu pai não ficava parado. Minha mãe também se aposentou, mas minha mãe estava constantemente fazendo trabalhos voluntários, estava sempre ativa na igreja. Então nossos velhos não são pessoas cansadas e inválidas que chegam a um determinado momento, a gente tem que tirar ela da nossa frente porque a gente não aguenta mais ver uma pessoa daquele tipo. Os velhos às vezes têm mais coragem, os nossos velhos têm mais coragem do que a gente. Nós não conseguimos desempenhar o papel que os nossos velhos desempenhavam na época deles, e muitos ativos, como eu falei, meu pai com 69 anos, trabalhava muito, acordava 4 horas da manhã e não perdia horário. Meu pai era um funcionário exemplar. Minha mãe também trabalhava muito pela igreja, fazia cursos diversos para pessoas carentes, para as pessoas da igreja também. Então, assim, os nossos velhos sempre trabalharam. Eu acho que o Alex não está aí. Se alguém quiser participar aí comigo, avise aí. Eu não sei nem mexer aqui direito, mas vamos lá.
Dei aqui uma. Vocês podem ir falando, Kaique entrou, e aí, Kaique. A Clara também, bem-vinda, Clara. Nós estamos falando aqui sobre os nossos velhos. Bem-vindo, comandante. Saudações, boníssima noite para você. É sempre um prazer imenso ter você por perto, seja pela internet, seja pessoalmente. Você é um cara que me acompanha desde a UNEB e é um prazer imenso estar sempre com você. Um cara sóbrio, inteligente, que tem uma visão generosa, não basta ser inteligente, tem que ser misericordioso também, e você tem essas qualidades, esse olhar misericordioso, cheio de compaixão, compromisso com Deus, que é o mais importante, e está aí, meu amigo, a palavra é sua. Boa noite, mestre. Você me ouve bem? Perfeitamente, alto e claro. Quero agradecer pelas palavras. Quer me fazer chorar na live aqui, na frente do pessoal, é? Eu estava com dificuldade porque a internet esses dias está horrível aqui, tá cai e volta retado. Chore lágrimas de gel. E eu quero que você no final da... Se possível, toque mais algumas músicas pra gente aí, que você manda muito bem, beleza? Esses dias, você falando aí, eu começo a vir aquele turbilhão de pensamentos na cabeça da gente. Eu estava vendo umas discussões no grupo de WhatsApp, que geralmente não é uma coisa muito saudável, né? Porque as pessoas geralmente são muito carregadas de angústia e ficam compartilhando coisas por cima de coisas, muitas vezes não são verdadeiras. E o pessoal compartilhando muita notícia de morte, notícia de fulano ficou doente, fulano, e aí mistura áudio, mistura notícias que não são verdadeiras e fica aquele ciclo onde ninguém traz uma palavra de esperança, um conforto. Aí eu mandei um áudio para o grupo dizendo o seguinte: pessoal, se a gente compartilha com tanto afinco as notícias de morte e de doença, por que a gente também não compartilha quando alguém escapa, quando alguém sobrevive? Porque, por exemplo, essa semana saiu a notícia de que 100 mil pessoas estavam recuperadas desse vírus maldito que está aí pelo mundo. Por que a gente não compartilha essas notícias com o mesmo vigor que a gente compartilha as notícias de morte? Eu acho que o momento é de você trazer um pouco de esperança, por mais que as pessoas estejam com essa coisa na cabeça de ficar dentro de casa, ser aquela esperança mesmo, né? Da palavra esperançar, não de esperança de você estar esperando alguma coisa boa. E aí eu deixei essa mensagem para o pessoal: você tem razão, porque a gente faz aquele raciocínio, se toda vida tem o mesmo valor, né? Toda vida vale igual. Então, quando alguém parte, é uma tristeza muito grande. Mas quando alguém escapa, também a gente deve agradecer a Deus e comemorar, porque uma vida é uma dádiva, né? É interessante, né, que a gente dá mais valor justamente para noticiar o que deu errado. Sim. Do que para discutir e se alegrar. A Bíblia fala sobre isso, né? Para você chorar com os que choram, mas ela diz também para você se alegrar com os que se alegram. Não é para você falar só de miséria o tempo todo, não. Eu vejo assim, nesse momento, particularmente aqui em Juazeiro, eu vejo pessoas se valendo de certas situações, e eu acho assim que nós vivemos uma situação ímpar em Juazeiro, pré-coronavírus, que a gente já estava passando, que eu acho que as denúncias elas têm que acontecer, eu acho que a gente tem sim que levantar a voz e lutar pelos nossos direitos, mas eu acho que o momento não cabe nada a mais do que você levar conforto e alívio e esperança. Eu fiz até um card, que eu acordei um dia e me senti incomodado. E fiz um card dizendo: ninguém quer saber a sua opinião. Ninguém quer saber a sua opinião. As pessoas querem saber o que é que você tem de bom para dizer. Porque parece que as pessoas têm sempre que dizer que Bolsonaro fez isso errado, ele disse aquilo errado. E aí, assim, não estou defendendo Bolsonaro, poderia ser Haddad, poderia ser Lula, poderia ser Marina, poderia... Não importa. Não importa quem está no poder. Importa que a gente escape junto disso. As pessoas parecem que estão torcendo para que o governo
errem alguma coisa para que eles possam dizer, olha, eu tinha razão. E aí não é uma, uma fala política, é uma fala de uma pessoa que se incomoda com a política quando ela não tem que ser falada. A gente tem que levar. Hoje eu me incomodei tanto que hoje eu tive que fazer um vídeo e distribuir, porque eu me preocupei. As pessoas passam tanto tempo falando sobre coisas ruins, como você acabou de falar, que eu me preocupei. Será que tem alguém precisando de ajuda e eu não sei? E eu estou aqui ouvindo o pessoal reclamando da vida? Não, eu vou fazer um vídeo para que todo mundo saiba que, pô, eu estou aqui. Eu não tenho muito, eu não sou muito, mas o que eu puder, eu farei. Acho que esse é o momento para que a gente faça isso. Alívio. Acho que o momento é para trazer alívio e boas coisas, esperança, como você falou, no sentido de até de esperar, mas de esperar como a música que eu cantei no início, esperar dias melhores. E não você investir em pensamentos, em emoções ruins o tempo todo. Você tem total razão. Perfeito, você tem razão. Tem um filósofo muito bacana os textos dele, acho que você conhece, Ortega y Gasset. Acho que você deve ter algum livro dele, você já ouviu falar dele. Ele tem um pensamento que ele fala o seguinte: as ideias que importam são sempre as ideias dos náufragos. Aquelas ideias que você... Por que o náufrago? Porque é aquilo que você agarraria para você não morrer afogado. E o que é que importa nesse momento para a gente não se afogar? Você tocou na questão dos idosos. Eu, por exemplo, minha mãe idosa, cara, eu tenho feito bastante para ela não ficar entediada. Aqui tenho ajudado em tudo, feito o máximo. Daqui em casa virou sessão de cinema. E tem sido o maior barato. Apesar de tudo, dessa quarentena, desse vírus maldito que está por aí, a quarentena aqui em casa, eu posso dizer a você, tem sido bastante produtiva, apesar dos pesares. Então, diz o seguinte, nesse sentido: quais são as ideias que você deve agarrar para você não se afogar? Eu acho muito importante a gente manter a razoabilidade, a gente manter o pensamento saudável nesse momento, porque outras pessoas precisam da gente. Não só a gente se manter saudável, mas a gente se manter saudável para os outros. Exato. E a quarentena, ela não tem que ser um exercício de tristeza e de angústia, né? Ela não precisa ser um exercício de tristeza e de angústia. Ela pode ser um momento para justamente para você renovar as forças, para que quando você retorne à sua rotina, você tenha força suficiente para cumprir todas as suas obrigações, porque nós somos mais que a obrigação, né? Nós somos mais que a obrigação e a gente tem que aprender isso. Eu acho que essa live falando sobre os nossos idosos, ela serve para isso também. Acho que é o momento da gente parar e pensar. A gente chegou num momento crucial que a gente deve parar e pensar, ou então a gente vai estar perdido de vez. Ó, a Leila está falando aqui, a maioria das pessoas que falaram com ela sobre o Covid-19 viram que ela sempre tentou informar, mas também tranquilizar, porque o caos gera caos. É isso, Leila. Você, minha vizinha aqui do fundo, a gente cresceu praticamente juntos e eu sei que sua família tem esse pensamento, né? Sua família sempre foi uma família que teve esse compromisso, né? Até porque nós temos, assim, né? Eu conheço seus irmãos têm praticamente a mesma idade que eu, e eu vejo o cuidado que vocês sempre tiveram com o papai, com a mamãe. Eu sempre vi o cuidado que vocês tiveram, então as pessoas têm essa ideia da vida, do, de que o velho também é importante, e são importantes porque parece que o velho vira velho, né? Mas ele tá falando o velho, como a Alex acabou de falar, ele tá cuidando da mãe dele, a idosa que ele tá cuidando é a mãe dele. Aí parece assim que é velho, aí tira o velho. O velho era pai de alguém, era mãe de alguém, parece que ficou velho, deixou de ser, tem que sair da vista. Isso é ridículo, pô. Isso é ridículo. A sociedade entrou no espiral
e ridículo em que eu acho que isso é absurdo. Eu fico até sem palavras. Você falando alguma Só coisa, Alex? estou aguardando você fazer mais uma canção pra gente aí. Não, eu nem sei tocar mais outra música, sabia? Eu ia até escolher um aqui, arriscar, nem que você Eu escolha nem aí. sei cantar. Que música você escolher para eu dizer que não? Só para eu saber, para eu dizer que não. Eu acho que é uma música muito legal, que ela traz aproveitar que a gente está falando de esperança, ela traz uma mensagem bonita. Eu acho que o nome da música é Paciência, de Lenine. Você conhece essa Eita, que música? música é essa aí? Aí você me quebra. Eu pensei que você era meu amigo. Eu falei assim, velho, eu vou chamar um amigo para fazer uma live comigo. O cara não sabe cantar. E você escolhe uma música que, da próxima vez, a gente vai combinar essas coisas, né? O ao vivo tem duas. Rapaz, eu acho que não sai não, viu? Mas eu nunca cantei essa música, eu nunca toquei essa música. É o cara do... Eu sou baixista, com violão na mão. Sou desafinado e não decoro a letra. Vamos fazer o seguinte, eu toco e você canta. Ah, não. Não sei nem por onde começa a letra. Rapaz, eu não sei. Mas, mano, jogou muito bem nas outras. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Não sei mais. Mas é mais ou menos isso. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso é tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando, acho que vale a pena ouvir a letra, né? O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que temos tempo? Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, a vida é tão rara. É uma letra realmente bonita, eu acho que realmente se encaixa no que a gente está vivendo. Inclusive, eu tenho uma banda de Teresina, Vale do Até, o nome dela. Quem quiser procurar aí é Vale Tudo Junto, Vale do Até. Eles fizeram uma música nova que se chama Poeira de Estrelas. Eu nem sei cantar ainda, mas eu me encantei com a letra, descobri agora antes da live. E ela diz assim, ó, Alex. Já não vivo nessa pressa, nessa ânsia. Já não tenho essa fome, essa ganância. Percebi depressa o que tem relevância. Não quero promessa, quero substância. Nessa ignorância, aprendi ao menos que somos pequenos e sem importância. Poeira das estrelas, à beira de extremos, viemos do pó e ao pó voltaremos. Hoje eu já não junto nada em abundância. Aprendi que muito é mera circunstância. Nenhuma arrogância cega me insulta. Trouxe minha infância para a vida adulta. Nessa ignorância aprendi ao menos que somos pequenos e sem importância.
poeira de estrelas, à beira de extremos, viemos do pó e ao pó voltaremos. Achei muito bonita essa música. Vale do Até, o nome da música é Poeira de Estrelas. Um dia eu aprendo. Show de bola. Mas é isso. Depois eu lhe pego, você me botou para cantar essa música aí. Eu peço desculpas que eu não sei. Para quem não sabia, você tocou foi bem. Brunão tá aqui com a gente. A Angel tá aí. Grande Wesley. Angel, é sempre um prazer. A gente tá aqui para tentar levar justamente isso. É um pouco de luz, um pouco de alegria, um pouco de alívio para as pessoas. Nossa amiga aí de guerra na associação, Ana, chegou bem cedinho aí na live. Ana está dizendo aqui, as pessoas estão ficando descontroladas por conta do Covid-19. Como educadores, precisamos tranquilizar. Perfeito. Se os professores não entenderem seu lugar no mundo, o mundo estará perdido. Você está certa, Ana. Minha filha Bjork está aí. A vida é tão rara. É isso, gente. A vida é rara. A nossa vida, a vida dos outros. Ana está fazendo as ACC na quarentena. Pelo menos para isso, a quarentena serviu, né? Para terminar as ACCs. Vida de professor é terrível, mas enfim. Alguém tem que fazer, que façam os melhores. Deixa eu ver mais pessoas aqui. Se quiser falando aí, Alex. É a Ivana aqui. Ivana, irmã de Leila. Minha vizinha aqui de trás. Policial arretada. Gente, depois eu conto uma história que Ivana me contou. Conheço vários... Eita. Era eu que saiu aqui do... Estava aqui e aí saiu. Grande Wesley. Se cuida, irmão. Tudo de bom para você aí. Ivana está dizendo aqui, esse povo que não dá valor aos seus idosos nem sabem a falta que eles fazem. Queria eu estar com minha velhinha aqui para cuidar por mais tempo. Isso é uma constatação fantástica de Ivana, né, Alex? Porque eu acabei de falar isso. Os idosos, eles são pais de alguém. Alguém colocou eles ali, provavelmente foram os filhos. E assim, eu estive com você em um momento muito difícil da sua vida, que foi quando você perdeu seu pai. E eu tenho certeza, hoje você cuidando de sua mãe, você gostaria de estar cuidando dele também. Eu também pedi meu pai e minha mãe, gostaria de estar cuidando dos meus pais hoje. Eu gostaria de ter preocupação com eles. Gostaria de estar preocupado, de estar trazendo remédio, de estar fazendo todo aquele processo, sabe? Então, existem algumas pessoas que elas entendem esse processo. Elas entendem no coração delas que precisam cuidar dos idosos. Com essas pessoas a gente não precisa se preocupar. Mas a maior parte da sociedade, o mercado, o poder público, precisa mudar. Precisa mudar. Está dizendo aqui que a gente só tem 25 segundos, Alex. Eu queria agradecer a vocês. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui. Que Deus abençoe a todos. Lembre-se que apenas juntos nós iremos vencer todo o mal que está nos acometendo. Mas tome cuidado com os velhos. Tome cuidado com você e o que você pensa deles. Que Deus nos abençoe.